Aí galera, sou eu mais uma vez, o Patrick, pelo Nerdice em Debate. Agora eu vou fazer uma dica diferente, porque alguns amigos estavam me questionando: ah, mas só fala de seriado, quando vocês postam lá, vocês postam de filme, seriado, tu não fala de quadrinho? Não falamos de quadrinho porque eu acho que tem bastante canais aí, tem uma galera que fala bem legal sobre o que está saindo, o que está despontando, tanto aqui quanto lá fora, e não me sinto tão apto assim, né? Até porque eu não estou acompanhando 100% tudo aquilo que sai. E o pessoal aqui do Nerdice gosta de um debate e eu particularmente eu gosto de umas coisas mais antigas, então eu leio mais coisas selecionadas. Dessas seleções eu vou passar para vocês algumas coisas que eu gostaria que a Panini, que os meus amigos, que eu não os conheço, mas que são de outros canais, aí, outros youtubers, outros bloggers, que têm acesso de repente tanto ao Levi, um abraço, que possam pegar e de repente dar sugestões para ele. Vou pegar aqui meia dúzia que eu peguei aqui da minha coleção. Gostaria de indicar, por exemplo, Melhores do Mundo. Essa coleção saiu aqui no Brasil numa minissérie em 3 partes, depois foi lançado encadernado. É um encontro entre Super-Homem e Batman que eu acho que fica bem legal sendo lançado agora numa edição de luxo, como a Panini tem feito com outras séries, outros encadernados, que mereciam capa dura. Não sei se lá fora saiu, essa edição aqui ela saiu há bastante tempo, mas ela é escrita por ninguém menos que Dave Gibbons, vocês devem conhecer, do Watchmen, e desenhada por um cara que eu admiro pra caramba, que é o Steve Rude, The Dude. Entre outras coisas, ele criou nada mais nada menos do que o Nexus. E todas as minisséries que ele põe a mão, a arte dele é primorosa. Aqui é o encontro dos dois, a fase pós-crise, em que os inimigos são nada mais nada menos que Lex Luthor e o Coringa. Mas é uma leitura diferente, é bem legal. Aqui fica bem definida a questão de Gotham e Metrópolis, luz e trevas. É uma aventura muito bacana, bem divertida. Recomendo, se achar em sebo, minissérie em 3 partes. Minha próxima dica, ela saiu, não foi pela Panini, não foi pela Abril, mas ela é muito consagrada. Ela saiu escrita por James Robson, desenhada por um outro cara que eu gosto muito, adoro na verdade, que é o Paul Smith. Ele desenhou uma fase belíssima dos X-Men, ele desenhou algumas edições do Doutor Estranho e ele fez bastante covers, mas é nada mais do que a Era de Ouro. Era de Ouro ela não saiu aqui encadernado, ela saiu em 4 partes, e ela saiu lá fora em Prestígio. Recentemente ela foi relançada como sendo JSA Golden Age. Mas essa história aqui ela pega e homenageia todos aqueles personagens que aqui no Brasil até são um pouco desconhecidos, mas não teve em suas revistas próprias, mas o Tarântula é bem conhecido, ele foi revitalizado, tem o Capitão Cometa, tem o Dínamo, tem o Américo Comando, e tem 2 caras aqui que eu gosto muito, que é o Caçador, Paul Kirk, e aqui o Johnny Quick. O Johnny Quick, é Liberty Bell, ele é um dos velocistas, ele era o equivalente ao Flash, e aqui ele se passa após a Segunda Guerra, a trama ela gira em torno de espionagem, em torno já de troca de mentes, o nazismo reacendendo, e a Era de Ouro porque os super-heróis estavam mais ou menos aposentados, meio pegada assim um pouco ótima para quem é um leitor mais novo, pode fazer uma releitura, mas foi isso aqui que trouxe a JSA de volta, foi isso aqui que botou o James Robson no radar e fez com que ele escrevesse Starman. É uma baita no pedido, é uma baita na minissérie, vale muito a pena. E para finalizar, eu sei que há rumores de que podem ser lançados, mas é obra-prima aqui. É obra-prima do Mike Barr e do Brian Bolland. Ele saiu na revista Heróis em Ação, Super Amigos da Editora Abril. Depois lançaram em formato de minissérie em 4 edições e não tem por que não ser relançado, gente. É uma minissérie que fala sobre o Rei Arthur no ano 3000, se não me engano, uma arte belíssima e todos eles reencarnados em avatares, menos o Arthur e o Merlin no caso. Mas é uma minissérie que mostra a trajetória de como seria o Rei Arthur na sociedade atual e bastante crítica aos anos 80. Isso aqui foi publicado, se não me engano, em 84. E ele faz bastante crítica ao sistema e ao modo de vida americano, mundial na verdade, na época. Vale muito a pena, recomendo, se achar as 4 edições nacionais minissérie, por favor, não deixe de pegar. E agora vamos para a parte da Marvel.
saíram tantas edições bacanas e encadernadas que saíram antigamente em graphic novel que eu não vejo porque essas obras aqui não tenham saído ainda. Justiceiro, aproveitando o gancho que ele vai sair no seriado do Demolidor. Essa aqui, a Corporação de Assassinos, escrito por Mary Jo Duffy, que ela acho que está aposentada. Ela saiu nesse formato Graphic Marvel, que foi uma coleção que a Abril lançou, que durou 17 edições, mas é uma história de raiz do Justiceiro. Não é na pegada do Garfienes, é mais a pegada talvez do Garfienes no selo Max. Mas eu ainda arrisco dizer que é melhor, bem melhor. O desenho ele não é assim o que podem estar acostumados, mas ele vai remeter muito para quem leu as fases do Justiceiro Max, que é pelo Jorge Zafino, bem bacana. Se acharem também, Panini, por favor. Essa é uma história que eu gosto, a próxima que eu vou indicar, que é A Vingança do Monolito Vivo, que é a fase do David Michelini, baita escritor, fez belos trabalhos, tanto em Vingadores, Homem de Ferro principalmente, mas aqui ele reúne todos os heróis praticamente da Marvel com o desenho de um jovem chamado Mark Silvestre, que depois se destacaria muito nos X-Men e depois fundaria a Image Comics lançando Cyberforce, Ripclaw, entre outros, né? E é uma graphic novel muito legal, que também mereceria sair na mesma linha que foram saindo os demais. Agora, para finalizar, não menos importante, não cai, um personagem que muita gente gosta e escrito por ninguém menos do que Stan Lee, Os Escravistas, desenhado pelo Kit Pollard. Quebra um pouco aquela questão do Sal Buscema, John Buscema que desenhavam ele, mas aqui essa edição ela é sensacional, porque todo mundo foi subjugado pelo líder dos escravistas na Terra e só sobrou o Surfista Prateado para nos deter. Mas aí ele é confrontado também junto com a amante do líder dos escravistas, e ela toma a forma da Xalabal, que a maioria que acompanha as histórias sabe que é a amada do Surfista Prateado. Então ele entra num conflito, ele já está livre da barreira de Galactus. É uma história atemporal e ela também é muito política, muito legal. Essas são as dicas em quadrinhos que eu vou deixar para vocês. Por favor, deixe suas sugestões, suas críticas. Se alguém puder fazer o contato com os outros bloggers, com os outros youtubers e divulgar e deixar suas opiniões aqui, eu agradeço. Nos sigam os nossos canais, tanto no blog quanto no Face, e os nossos twitters que ficam aqui do lado na tela. Valeu, galera! Por hoje é só. Obrigado!